Boa noite! Dia 22 de dezembro de 2022. Completamos o nosso programa número 63 e tem muito mais para vir em 2023. Espere só para ver o que o Conexão Armênia vai preparar para você. Já que está todo mundo em clima de Natal, eu vou levar vocês para dar uma voltinha pelas ruas de Yerevan, para que vocês vejam como a cidade está iluminada e possam conhecer o mercadinho de Natal. Vamos até Yerevan.
Muita gente vai me perguntar, Vartinê, você esteve lá? Comprou alguma coisa no mercadinho de Natal? Não, porque na verdade o nosso Natal é comemorado no dia 6 de janeiro. Que linda fica Yerevan durante os dias de Natal e Ano Novo. Na verdade, as festividades lá não param, porque os armênios celebram o verdadeiro nascimento de Cristo no dia 6 de janeiro. E para explicar tudo isso, nós vamos trazer para vocês o bispo Narek Berberian, que é o primaz da Igreja Apostólica Armênia do Brasil. Por que será que os armênios comemoram o Natal no dia 6 de janeiro? Hoje apresentaremos para vocês sobre o significado do Natal. Por que a Igreja Apostólica Armênia celebra o Natal em 6 de janeiro? Por que nós benzemos água com Miron no dia do Natal? O que significa isso? Vamos ouvir e aprender as tradições da nossa Igreja. Frequentemente, pergunta-se por que os armênios não celebram o Natal no dia 25 de dezembro com o resto do mundo. Obviamente, a data exata do nascimento de Cristo não foi historicamente estabelecida, não está registrada nos evangelhos. No entanto, historicamente, todas as igrejas cristãs celebravam o nascimento de Cristo no dia 6 de janeiro, isso até o século IV. De acordo com fontes católicas romanas, a data foi alterada de 6 de janeiro para 25 de dezembro, com o intuito de substituir uma festa pagã dedicada ao nascimento do Sol, que era celebrada em 25 de dezembro. A fim de minar esta prática pagã, a Igreja designou que 25 de dezembro seria a data oficial do Natal e 6 de janeiro, a festa da Epifania. A Armênia, no entanto, não foi afetada por esta mudança, pelo simples fato de que não existiam tais práticas pagãs no país. Assim, mantendo-se fiéis às tradições da Igreja, os armênios seguiram celebrando o Natal em 6 de janeiro, como o dia do nascimento de Cristo e batismo no Rio Jordão, realizando a cerimônia da bênção da água. A Igreja Armênia celebra o Natal no dia 6 de janeiro. A data é chamada Festa da Natividade e Teofania do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final da Divina Liturgia, costuma-se realizar a cerimônia da bênção da água, Tirornek. Este ofício é conduzido para rememorar o batismo de Cristo no Rio Jordão, por João Batista. Foi através do batismo do Senhor Jesus que sua divindade foi revelada, na presença da Santíssima Trindade. A cerimônia de Tirornek remota dos tempos da Igreja Cristã primitiva, celebrada pelos bispos nos rios, córregos ou lagos. Atualmente, ela é realizada no altar da igreja. A água e o óleo sagrado, Miron, são despejados em um vaso de prata com o formato de uma pomba. A água significa pureza e renovação da mente e da alma, e o recipiente de prata em forma de uma pomba é preenchido com o óleo sagrado, Miron, significando a presença do Espírito Santo. Neste dia, é também costume escolher o padrinho da Santa Cruz. Ele usa um chabik de cor coral e segura uma cruz durante o ato. Na bênção da água, o celebrante submerge a cruz na água, simbolizando o batismo do Senhor. Depois, ele retira a cruz da água e a devolve ao padrinho, que a segura. Ao final da cerimônia, as pessoas se aproximam do padrinho, beijam a cruz, recebem uma porção da água abençoada para levar às suas casas. Essa água é usada na cura dos enfermos. No programa anterior, nós contamos para vocês que haveria o concurso do Eurovision Júnior, que seria realizado em Yerevan. Bem, o concurso já passou e a Bia Borrossian vai contar para vocês como foi. Afinal de contas, ela deu a dica, ela indicou, quem assistiu ao vivo viu e quem não assistiu vai ter o resumo da Bia Indica agora. Bia, como é que foi o Júnior Eurovision? Quem ganhou? Afinal, que lugar a Armênia ficou? Mostra para nós.
Olá! Na última edição vocês acompanharam que o Junior Eurovision estava para começar. Bem, ele terminou e os resultados foram lindos. 33 milhões de espectadores. Vocês têm noção disso? Na Europa é um número grande. Foi feita uma pesquisa em torno da média de 7,9 milhões de pessoas do público médio, alcançou o terceiro maior número da competição desde 2011. Alguns fatos interessantes. 4 em a cada 10 armênios sintonizaram para assistir a competição durante a tarde. 10 das 13 empresas participantes receberam o maior número de espectadores durante aquele intervalo de tempo. Polônia, Itália, França e Espanha excederam seu número médio de visualizações em 1 milhão. Tem noção de que uma participação de mais de 18% na audiência foi feita por crianças de 4 a 14 anos, além de ter recebido mais de 500 mil de visualizações no YouTube. A 20ª edição do Junior Eurovision começou no dia 11 de dezembro e marcou muitos corações. Não ganharam a Copa, pelo menos eles conseguiram essa. A França conseguiu o primeiro lugar no Junior Eurovision Song Contest, com a música Oh Maman, conquistando seus 203 pontos. Ne m'arrête, ni non, ni qu'est-ce que tu fais, arrête. Je prends ma guitare, j'ai peur de rien. Je suis une star, je tombe un refrain. Mas não muito atrás, com 180 pontos, a Armênia estava em segundo lugar, com a música Dance. Em terceiro lugar, tivemos a Geórgia com a música I Believe. Estes são os resultados. Uma música mais linda que a outra. Na minha opinião, todos mereciam o primeiro lugar. Mas como não é assim que funciona, parabéns à França, Armênia e Geórgia, que conseguiram seu top 3. De festa vive a Armênia. E esta semana existem alguns acontecimentos que precisam ser reportados ao mundo e nós não podíamos deixar de trazer para vocês. Para isso, vou chamar a ajuda dos jovens do Badanegan, que é um grupo de juventude armênia que se reúne todas as semanas para aprender sobre a nossa história e cultura. Eles têm uma mensagem para vocês e aí vocês vão começar a entender o que está acontecendo na Armênia. Ou talvez vão ficar mais curiosos, mas aí eu volto para explicar para vocês. Eu sou Artsakh. Tem história. Existo há muitos séculos. Não me ignore. Eu sou um de vocês. Mereço ser livre. Eu preciso da sua ajuda. Não me ignore. Com muita urgência. Estou lutando. Você viu meus irmãos caídos? Não me ignore. Eu estou fazendo o que eu posso. Ouça-me. Consegue escutar meu chamado? Não me ignore. Abra os olhos. Consegue ver meu sofrimento? Estou te chamando. Não me ignorem. Meu povo tem direito a escolhas. Eu sou armênio e quero viver. Reconheça-me. Mas Vartine, o que está acontecendo em Artsakh? Onde é Artsakh? Artsakh é uma república grudadinha na Armênia, mas ela tem um estreito no meio que separa a República de Artsakh do Azerbaijão. A população que vive em Artsakh é 90% armênia e vem sofrendo todos os tipos de tentativas de limpeza étnica, principalmente depois de 2020, quando o Azerbaijão criou uma guerra de grande escala, que durou 44 dias
e exterminou simplesmente mais de 5 mil jovens armênios. O Azerbaijão não quer que os armênios vivam nessas terras, que são milenarmente habitadas por essa população. As pessoas simplesmente querem ter o direito de poderem viver em suas casas. Para agravar a situação, há uma semana, o Azerbaijão cortou o gás em pleno inverno, onde essas pessoas vivem sob condições de temperaturas abaixo de 20 graus, e existem hospitais que precisam de aquecimento, existem doentes que estão internados e que não podem ser atendidos. Fecharam a estrada de comunicação entre a República de Artsakh e a Armênia, ou seja, simplesmente fecharam a estrada que garante a vida para essas pessoas. E esses doentes não podem ser transportados para hospitais em Yerevan. Existem recém-nascidos que precisam das incubadeiras. O acesso dessas pessoas aos vilarejos está bloqueado. Muitas crianças haviam saído de manhã para irem para as escolas e não puderam voltar. Há uma semana, elas querem voltar para casa. Muitos trabalhadores iam sempre para a Armênia e pegavam a estrada, os caminhões, as mercadorias, as comidas, os remédios, abastecimento, totalmente está tudo fora de padrão há uma semana. Queremos mostrar para vocês alguns dos acontecimentos que ocorreram. Ontem nós entramos em caráter emergencial para falar com vocês a respeito da situação da população armênia de Nagorno-Karabakh, aonde estão sitiadas, estão praticamente sem comunicação com o mundo 120 mil pessoas. Dentre essas 120 mil pessoas, 30 mil crianças. Quero repetir, dentre essas 120 mil pessoas, são 30 mil crianças que estão isoladas do mundo, porque a única estrada que liga Nagorno-Karabakh, a República de Artsakh, com o mundo, está interrompida por uma manifestação cujas demandas são as mais difusas possíveis e imaginárias. Sob o ponto de vista da propaganda para a mídia hegemônica, tratar-se-ia de uma manifestação de ecologistas. Na realidade, essa manifestação, ela quer abdicar completamente, ela quer fazer com que os armênios abdiquem completamente do controle da República, entregando-a para o Azerbaijão. Eles já fizeram demandas em relação a minas de ouro, a minas que estariam extraindo metais e, eventualmente, segundo a propaganda que eles vendem para a mídia ocidental, poluindo o meio ambiente, mas na realidade o que eles querem é a entrega da República para o Azerbaijão. Estão constrangendo a população a ponto de levá-la a uma condição de fome, de privação, a ponto de levar as maternidades em relação a problemas até com as incubadoras neonatais, por exemplo. Então, o problema não é apenas de combustível, o problema não é apenas de gás, que foi cortado também, porque os gasodutos passam por territórios hoje controlados pelo Azerbaijão, após o acordo de 9 de novembro de 2020, e o gás não chega mais à República de Nagorno-Karabakh. Estão privados de gás, estão privados de gasolina, estão privados de farinha de trigo, de alimentos, de tudo que for básico, em função dessa restrição de comunicação com o mundo. E as demandas dos azeris são demandas de propaganda. Na realidade, o que eles querem é colocar a população de joelhos, desmoralizar a população e fazer com que a população entregue a sua autonomia para o governo do Azerbaijão. Porque o governo do Azerbaijão parece que tem compromissos com setores muito poderosos em Washington e Londres, no que diz respeito, inclusive, às minas que estão em controle da população de Nagorno-Karabakh. Quero dizer para vocês que estão chegando agora e que não têm muito conhecimento, deixar um abraço aqui para o pessoal do Conexão Armênia, que faz uma lembrança muito pertinente. As crianças estão congelando, as crianças, inclusive, estão sem aulas. É bom que se frise. Gente, vamos compartilhar, vamos dar o like. É um tema muito importante. Mas, mais do que isso, eu quero dizer para vocês que esta República de Nagorno-Karabakh, ela está, de fato, gerenciando, sob o ponto de vista autônomo, a vida dos seus cidadãos, antes até da debacle da União Soviética. Então, a República de Nagorno-Karabakh, que esteve, de acordo com a lei de secessão de oblasts e okrugs, existindo de maneira anterior ao Azerbaijão, como conhecemos, que é de 1991, a República de Nagorno-Karabakh se estabelece antes desse período. Tem uma matéria muito interessante da Anzela Manatsakian no blog Velho General, que eu já compartilhei no Twitter, o link, e
compartilhei também no Telegram, então estendendo o convite a vocês que queiram mais detalhes, para que estejam também no Twitter e no Telegram. Fato é, para resumir a coisa de maneira bem didática, as pessoas estão privadas das suas necessidades alimentares, desde as incubadoras neonatais, nas maternidades, até as escolas com aulas suspensas, até idosos e doentes em estado crítico, sem condição de receber os seus insumos, medicamentos, insumos hospitalares, aqueles que têm tratamentos contra doenças mais sérias que precisariam ser deslocados em relação a centros hospitalares mais bem equipados na República da Armênia não podem fazê-lo em decorrência desse cerco, enquanto os pseudo-ecologistas do Azerbaijão estavam ontem, por exemplo, assistindo os Jogos da Copa do Mundo num espetáculo dantesco, medieval, primitivo, aonde o que eles têm na realidade é o apoio, é o aporte de lobbies poderosíssimos que têm muito dinheiro, que efetivamente desinformam, que efetivamente fazem com que as pessoas sejam privadas de uma informação de qualidade mínima e elementar, e as pessoas estão aí à mercê de um genocídio, à mercê da conclusão de um processo de limpeza étnica que começou em 2020 contra a República do Nagorno-Karabakh, mas que contra os armênios, de um modo geral, tem um capítulo triste na história da humanidade, em 1915, quando mais de 1,5 milhão de armênios foram massacrados pelo Império Turco-Otomano. E peço a vocês que compartilhem marcando pelo menos mais 5 pessoas. Enquanto isso, eles cantam, fazem churrasco, tocam música, soltam pombas num espetáculo absolutamente nonsense. Uma das pombas que eles foram soltar, acabaram matando nas mãos de uma senhora ali. É um espetáculo primitivo, é uma coisa tão ordinária, tão primitiva, que beira realmente a tragicomédia. Se não fosse trágico, seria cômico. O Azerbaijão ontem colocou ativistas aquecidas em seus casacos de pele para soltarem pombos na fronteira como se simbolizasse paz. Mas a raiva da senhora estrangula o pombo. Vejam só esta cena. O fato é, de maneira muito resumida, quero repetir a vocês, que é um sentimento de xenofobia, é um sentimento contra a população armênia, que em algum momento esse governo do Azerbaijão disse que seriam cidadãos do Azerbaijão, mas que nas regiões onde eles já consolidaram o domínio, eles exterminaram a presença de populações armênias, como são as cidades no sul do enclave, Hadrut, Shushi e outras regiões onde a população armênia inexiste. Os que não foram executados, decapitados, foram expulsos de suas casas foram queimadas, destruídas, igrejas destruídas, a cruz histórica armênia destruída em muitas localidades. É um espetáculo horroroso, aonde o suborno, a propina, o assassinato tem dado conta até aqui de privar a opinião pública de conhecer os detalhes. E esse discurso que se faz no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, a favor do cristianismo, mostra muitas vezes que há, da defesa dos valores do cristianismo, muita hipocrisia. Porque, na realidade, aqueles aliados do Azerbaijão, que dizem muitas vezes defender o cristianismo, não ligam a mínima para a questão dos armênios, então sempre tem aquela coisa do escolhido em detrimento do preterido. E os seres humanos são todos iguais. Enquanto nós não conseguirmos disseminar esse conhecimento para as pessoas, nós vamos continuar numa sociedade de profundas injustiças, manipulações, dissimulações e tudo que a gente sabe tem ocorrido de maneira muito triste nesse cenário do Nagorno-Karabakh e em vários outros cenários. Quero lembrar que as tropas de paz russas, elas estão no local onde ocorrem essas manifestações, porém, elas, em função ou da falta de um mandato mais claro, ou da impossibilidade técnica de se enfrentarem com os azeris ali estabelecidos, ou em função até de uma questão política, essas são possibilidades, até aqui não tomaram uma atitude mais assertiva. O Ministério das Relações Exteriores russo, através da sua porta-voz, disse que as negociações estariam em curso para que o desbloqueio... É bom que se frise, essa situação só vai mudar se nós tivermos a capacidade, se nós tivermos a vontade de contribuirmos para a disseminação dessa informação na grande mídia, nos meios formadores de opinião, nas organizações não governamentais que por vezes exploram questões políticas, de novo, em detrimento do que é justo e do que é correto, e estabelecer uma baliza. Como eu sempre digo,
em termos populares, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Os direitos de uns devem ser os mesmos dos outros. Nós não podemos privar pessoas em função de sua qualidade religiosa, étnica, de suas alianças com poderosos. Quero lembrar que existe um elemento no governo dos Estados Unidos, existem elementos no governo da Grã-Bretanha, existem elementos poderosíssimos que estão interessados nas minas. As vidas dos armênios, para eles, não fazem a menor diferença. Mas para nós que temos o sentimento do humanismo e da justiça nas causas das quais, as quais nós estamos empenhados em defender, nós precisamos dizer a todos vocês que, nesse momento, é fundamental para que nós tenhamos uma melhor condição e equiparação dos direitos das pessoas. Ոչ մի անկումային տրամադրություն։ Թող առանց լույս մնանք, բայց մեր Ղարաբաղում մնանք։ Բարևը կա բոլա։ Հալատի խոճապ չկա։ Մենք խաղաղություն լինի, ես մտածում եմ հանկարծ զինված ընդհարում չլինի։ Շտեմը կենում ամեն ինչին։ Թակի խաղաղություն տիրի մեր երկրում։ Եվ մեր տրամադրությունն ալավ, եւ մեր տան ջերմաստիճանն ալավ, եւ մեր հոգու ջերմաստիճանը։ Մենք մեր հողում ապրում ենք։ Մեր տանն ենք, ոչ միտեղ ստեղից չեն գնալու, շատ լավ ենք։ Թակի մեր Արցախում լինի, կորիշտող ոզում չքինանք։ Լոխ լավա։ Նեղվում եք, բան չքանում, բայց ուրիշ ճարոնենք։ Անիկ ոչ։ Մենք ավելի դժվար պայմաններում ենք ապրել, ավելի վատ տարիներ ենք ունեցել եւ հաղթահարել ենք ամեն ինչ, հիմա այլ ենք հաղթահարելու։ Մտության մեջ մի լույս ծագում է։ Մեր հային ոգին միշտ ուժեղ է լինում։ Após uma semana sitiados pelo Azerbaijão, a população da República de Artsakh se juntou num lindo flash mob para enviar um pedido de socorro ao mundo. Desbloqueiem a estrada da vida. Unblock the road, a estrada que lhes permite viver. Em pleno século XXI, 120 mil pessoas estão cercadas. O cenário político ainda ignora os clamores desta população. Os jovens de Artsakh realizaram este ato em protesto ao emprisionamento. Uma das características principais do povo de Artsakh é que, mesmo na época de tragédia, ele floresce. E contrariando todas as tentativas de extinção que os povos ao nosso redor tentaram nos submeter, nós viveremos, porque os armênios sempre viveram e viverão aqui. São mais de 120 mil pessoas, 30 mil crianças, muitos idosos, e essas pessoas querem simplesmente o direito de poderem viver. A intenção do Azerbaijão é causar um novo genocídio. A Armênia já sofreu um genocídio em 1915, eu sou uma sobrevivente do genocídio, e nós queremos ter o direito de podermos viver. Nos pequenos mercados de Artsakh já começam a faltar alguns mantimentos. Se esvaziam as prateleiras. Neste momento não há trigo, arroz, açúcar, lentilha e embutidos. Há 10 dias eles não recebem mercadorias, mas vão vendendo aos poucos de forma fracionada até verem se a situação muda. Neste outro local já falta o óleo, verduras, batata, repolho e frutas, que são no geral alimentos muito consumidos na Armênia.
Para acharem tudo o que precisam, as pessoas visitam diversos mercados, que já estão disponibilizando seus últimos estoques de laticínios, água e cigarros. O mundo se cala mais uma vez. Afinal de contas, a Europa precisa do gás do Azerbaijão para se aquecer no inverno. É o Azerbaijão que fornece este gás para a Europa no momento, uma vez que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. E assim, é um jogo de cadeiras e no mundo político só ganha quem tem interesse. Sorte de quem tem algo a oferecer. A Armênia, infelizmente, possui apenas história, cristianismo, muita cultura e um povo trabalhador. Na balança da vida, algumas vezes, isso não pesa muito, mas a justiça de Deus não falha. Pode tardar, mas não falha. Então, como nós fomos o primeiro povo no mundo a aceitar o cristianismo, o Natal é uma data muito importante para nós. E o programa de hoje pretende dar a vocês um pouco dessa alegria que a festa natalina traz. Para mostrar que o armênio supera tudo, eu queria compartilhar com vocês a história deste jovem soldado. Լույսը բացվեց 7:15-ի սահմաններում արդեն անօթաչուն գլխնեզերևը խորում էր։ Սեպտեմբերի 27-ի լուսաբացն ու դրան հաջորդած մարտական գործողությունները Շահենը երբեք չի մոռանա։ Այդ ժամ ու դրան հաջորդած 28 օրերին նա դարձավ հերոսական բազմաթիվ դրվագների ականատեսը, հիացավ հայրենիքը պաշտպանելու պատրաստ հայ զինվորականի ոգու զորությամբ։ Մեր զինվորների դուխից երբեք չեմ մոռանա, որ ինչ էլ ուզում լինի, մենք դուխով կռվում ենք։ Զինակից ընկերների ոգով տոգորված Արցախի հարավային զորամասերից մեկում վարորդի պարտականությունները կատարող Շահենը ինքն էլ էր հաճախ անտեսում վտանգն ու շտապում օգնելու, զենք ու զինամթերք հասցնելու առաջնագծում մարտաճող զինակիցներին։ Զորք էր մնացել մեզնից հետ, իսկ վարորդը գնացել որ վերի զորքին, որ սպավարոտ կա որ թեքվամ, սպավարոտի վրա սնարդ ընկա։ Ճակատագիրը այդ անգամ բարեհաճ գտնվեց ամեն օր կյանք վտանգող զինվորի նկատմամբ։ Պահապան հրեշտակը նրա գլխավերևում էր նաև հոկտեմբերի վերջին, երբ անօթաչուի հրթիռը պայթեց անմիջապես նրա կողքին։ 28 օր մասնակցել եմ 44 օրյա պատերազմին, 28-րդ օրը վիրավորվել եմ, ու արդեն նստում եմ սկորի, ասեմ դուխները չգցեք լավ լինելու։ Հետագա ամիսները ամենից ծանրն էին երկու ոտքը կորցրած զինվորի համար։ Ամեն ինչ անշրջադարձ փոխվեց, երբ նրան այցելության եկավ հաշմանդամություն ունեցողների բասկամարտի աշխարհի առաջնության եռակի չեմպիոն, հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ Սարգիս Ստեփանյանը։ Որ եկա մեր տուն, ինքը մի բան ասել, որ միջև հիմա իմ մտքից դուրս չի գալի, ես տեյան ասում եմ, որ մեծ պրոթեզ ունի, որ ոտքի նման ունի, չերևա բան։ Ինքը մի բան ասել, որ միջև հիմա մտքից դուրս չի գալի, որ դու չես գնացել խմել մեքենով ավայատը, որ ամաչես։ Դու պիտի հպարտ ոսկի քայլես, դու քո հայրենիքն ես պաշտպանել։ Ու միջև հիմա այդ իմ մտքից դուրս չգես, երբ շորտի կողման եմ գալ, այդ եմ հիշում, ես ակույ ասած եմ հիշում։ Մարզումների մեկնարկից ընդամենը մեկ ամիս անց նա մի կողմ դրեց սայլակը, բինդու հպարտ կանգնեց իր երկու երկաթե ոտքերի վրա։ Ամենաշատը մի ամիս, սայլակով մնացել։ Հետագա ամիսներին ու մինչև օրս Շահենը անընդմեջ մարզվում է, տանում սպորտային նոր հաղթանակներ։ Մեկ տարի անց արդեն միջազգային առաջնություններին հաղթանակներ նվաճող մարզիկը ամիսներ առաջ մասնակցել է հաշմանդամություն ունեցողների բասկամարտի աշխարհի առաջնությանը, զբաղեցնելով 3-րդ պատվավոր տեղը։ Shahen Babayan from Armenia. Դե գրացել հաղթեմ, բայց դե մարդիկ կային, որ իրենց ձեռքերը առաջ անգամ էին ղմում։ Բայց դրա ժամանակը կգա։ Վերադարձին պես անկոտրում ու հաստատակամ Շահենը կրկին լցվեց մարզումներին, նպատակը դրվելով անել առավելագույնը աշխարհի հաջորդ առաջնությանը հաստատապես առաջին հորիզոնականը զբաղեցնելու համար։ Ինչ վերաբերում է նրա անսպարտոկունությանն ու ոգու ամրությանը, ապա դրանում ոչ մի գաղտնիք էլ չկա, ասում է Շահենն ու հավելում. Կյանքը շարունակվում է, երբեք եւ ոչ մի բանից մի ընկճվեք։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։
E aí, nós vamos ver como é a mesa de Natal da Marcela Susmeia. Oi, acho que eu nunca passei uma ceia de Natal sem que fossem com pratos armênios. Então aquelas entradas tradicionais, a coalhada seca, o hummus, o baba ganoush, os pãezinhos, os quibezinhos fritos e também um charutinho que eu acho que, assim, não é todo mundo que está acostumado, mas é que ele é servido frio e o recheio é só o arroz com bastante azeite. Bom, de prato principal o cordeiro, que é assim a grande atração, e mantã, que é aquela massinha recheada com carne. Bom, as datas, né, que a gente sempre comemorou, foi do dia 24, é a passagem do dia 24 para o dia 25, e no dia 6 de janeiro, que é uma data que não é tão comum aqui para os brasileiros, que é o dia de Reis, tá? Na Armênia, as datas são um pouco diferentes, na verdade são bem diferentes do que a gente comemora aqui, a questão do Natal, e os pratos também. Vamos ver? Por incrível que pareça, os dias 24 e 25 de dezembro são dias bem normais na Armênia. Inclusive, durante a União Soviética não era permitida a comemoração de datas cristãs. Enfim, agora o Réveillon, a coisa é bem animada, e o dia 6 de janeiro também. E vou dizer que a preparação da ceia e a hospitalidade que fazem parte da tradição é tão importante quanto a celebração em si. Bom, tudo começa por volta do dia 15 de dezembro, quando os armênios começam as compras de Natal. A partir do dia 27 de dezembro, as mulheres já começam as preparações dos pratos e a decoração. Afinal, as mesas são muito enfeitadas, principalmente com frutas secas e frescas, e castanhas também. Reuni aqui os pratos que são encontrados na maior parte das comemorações de Ano Novo na Armênia. Como entradinhas, o basturma, o sucuk e os queijos como lori, chanar e shechil. Agora o toumá, que não pode faltar, né, que é o charutinho de folha de uva ou de verdura, ou de vegetais, recheado com carne e arroz, ou mesmo recheados de lentilhas. O blintik também está sempre presente, que são panquecas bem fininhas recheadas de carne e que confesso que eu não conhecia até começar a pesquisar aqui para este programa. O pernil de porco ou mesmo porco inteiro, super bem decorado e ele é servido frio. Vários tipos de saladas para acompanhar, como a de feijão vermelho e a Olivier Salad, que é a nossa salada de maionese. E o kafté, que é o quibe. E como sobremesa, o tradicional baklava e o gata, que é um pão doce super tradicional. E também o marjá nabuim, espero ter falado certo, que são nozes com mel. De bebidas, diferentes tipos de vinhos, brandy, gin, martini. E no dia 31 se estoura champanhe, se brinda com toda a família e também há a troca de presentes. E entre os dias 31 de dezembro e 4 de janeiro, eles têm um costume super fofo. Eles vão e visitam a casa de familiares, amigos e conhecidos para dar Feliz Ano Novo. Muitas vezes ficam 10, 15 minutinhos, comem alguma coisinha e trocam algumas lembranças. 6 de janeiro é realmente o dia de Natal para os armênios. A preparação das comidas é feita no dia anterior e os pratos mais tradicionais servidos no dia 6 são o erissé, que é delicioso, é assim de outro mundo, tá? Ele é feito apenas com 2 ingredientes, o trigo com casca cozido e frango. Pode ser outra proteína também. E ele fica assim bem cremosinho. E por cima, na hora de servir, se coloca manteiga e pimenta. Outro prato super comum nesta data é o peixe assado e decorado com rodelas de limão. E para acompanhar, arroz com frutas secas. E como bebida, o vinho tinto não pode faltar. Bom, eu fiquei aqui com bastante água na boca, não sei vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal para todos vocês, um ano novo cheio de saúde e muita prosperidade. Olha, um grande beijo, tchau! Este programa é patrocinado pelas Esfirras Doza, uma das primeiras opções quando o assunto é ter culinária armênia ancestral no conforto de sua casa.
O que começou em 1956 com uma loja de esfirras e quibes para viagem de filhos de imigrantes armênios ganhou fama e notoriedade por sua famosa esfirra em toda São Paulo. E o que antes era uma pequena lojinha se tornou um belo restaurante. O restaurante Esfirras Dosa está com suas unidades em Presidente Altino, Alphaville, Vila São Francisco e Vila Madalena. Com sua crescente e merecida demanda, em 2007, a Dosa inaugurou sua fábrica de esfirras congeladas, distribuindo seus produtos por diversos supermercados do estado de São Paulo e por boa parte do Brasil. É o único lugar que você vai achar esfirras aquecidas, idênticas às feitas na hora. Compre Esfirras Dosa. Ficaram com vontade de comer as comidas deliciosas da Marcela? Pois é, Davi Kumruian vai contar para nós como foi a conferência Silicon Mountain 2022. E eu não vou falar nada, porque o Davi sempre tem muito a dizer. Com vocês, Davi Kumruian. Quando dois armênios se encontrarem novamente em qualquer lugar do mundo, veja se eles não vão criar uma nova Armênia. Escreveu William Saroyan, e é com essa frase que eu inicio o quadro de inovação, ciência e tecnologia hoje. Valeu, Varti, Bareftes, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é o Davi Kumruian. E nesse quadro eu vou falar para vocês sobre um evento de tecnologia lá da Armênia, que realmente tem mostrado que, quando os armênios se encontram em qualquer lugar desse mundo, eles são capazes de criar uma nova Armênia. Uma Armênia do futuro, do presente e da inovação. Essa foi a proposta da Silicon Mountains 2022, que teve sua quarta edição sediada agora em Yerevan, em dezembro, e reuniu representantes de empresas financeiras e tecnológicas, e dessa vez foi dedicado à utilização de soluções inteligentes em várias indústrias e empresas lá da Armênia. Foram realizados 4 painéis de discussões durante o evento sobre gerenciamento inteligente, economia inteligente, bancos inteligentes e infraestruturas inteligentes. Um evento baita inteligente, onde armênios extremamente inteligentes do mundo inteiro se uniram justamente para criar esse futuro. Ձեր ծափահարություններով գործընկեր Unicom ընկերություն Ամերիաբանկ, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի եւ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություններ եւ Ռեէկոնոմի Շվեդիայի միջազգային կառույց։ Մենք այս ֆորումի անունը դրել ենք Smart Banking կամ Smart Economy, մարդուն դնելով առաջին տեղում։ Նման միջոցառումները իհարկե կազմակերպելը ողջունելի է, առավել եւս երբ քննարկվում են նման արդիական թեմաներ, որոնցից է նաեւ smart banking-ը։ Վերջին տարիներին լրջագույն փոփոխություններ են տեղի ունեցել բանկային համակարգում, որ ավանդական բանկային մոտեցումներից դեպի mobile banking։ Հայաստանի բանկային համակարգը թվայնացման ոլորտում առաջատարներից մեկն է։ Օրինակ Ամերիաբանկը տեսնում ենք արդեն բավականին մեծ թվայնացման մակարդակ եւ շատ հետաքրքիր էր լսել հենց բանկի տեսլական ապագա 5 տարվա մեջ։ Թվային տրանսֆորմացիան իհարկե մենք սկսել ենք դեռ 15 թվականից, դա երկար ճանապարհ է, դա չունի սկիզբ եւ վերջ, դա ունի միշտ ընթացք, որի պարագայում տարբեր իրավիճակային փոփոխություններ ելնելով կազմակերպությունները նույնպես փոփոխվում են։ Առանցքային տարի էր այն առումով, որ հաստատի 3 մրցանակ մենք ստացանք լավագույն բանկը Հայաստանում, Global Finance-ի, Euromoney եւ Financial Times-ի դեպքերի կողմից։ Eu fico impressionado com esse potencial que os armênios têm de se unirem e lutarem por essa inovação, por construírem e reconstruírem cada vez mais a Armênia, que está dentro e fora do país. E principalmente no painel sobre bancos inteligentes, Artak Hanessian, que é o CEO da Ameriabank, que é um parceiro e um dos principais patrocinadores do evento, falou bastante sobre o caminho da transformação digital, principalmente dos bancos lá na Armênia e do Ameriabank em específico, que começou em 2018 e hoje tem transformado a vida bancária
bancária da Armênia, do Cáucaso e influenciado o mundo. Ele disse que foi uma longa viagem, que teve um começo, mas que não tem um fim. É um processo contínuo, não só da vida econômica, financeira e dos bancos da Armênia, mas de todas as tecnologias. E devido a tanta inovação, esse banco, a Ameriabank, foi reconhecido como um dos melhores bancos da Armênia e do Cáucaso por 3 revistas famosíssimas, a Global Finance, a Euromoney e a Banker Magazine, da Financial Times. O Ameriabank é hoje a maior instituição financeira e tecnológica da Armênia. Se caso você quiser conhecer mais ou investir, conhecer os serviços dele, vale dar uma conferida no website, mas não foi a única empresa que esteve lá presente. Foi a que se destacou mais, mas o evento contou com muitos outros apoiadores, homens de negócios, CEOs, e hoje isso tem se tornado uma tendência linda entre os armênios do mundo todo, que tem se reunido, olhado para os grandes potenciais tecnológicos, acadêmicos, sociais, influenciadores e criado eventos. No Brasil mesmo, tivemos vários eventos durante esse ano, eventos de mostras culturais, cinema, comemorações, eventos da comunidade armênia, e isso tende somente a aumentar. Os projetos armênios têm deslanchado em todo o mundo, novas Armênias estão nascendo, e essa união é o que nós do Conexão desejamos também para esse final de ano. Vemos isso na cultura, na tecnologia, na inovação, e eu, Davi Corrêa, e toda a equipe do Conexão, vestindo a camiseta, desejamos a todos vocês um 2023 cheio de inovação, tecnologia e união. Quando 2 armênios se encontrarem novamente em qualquer lugar desse mundo, veja se eles não vão criar uma nova Armênia. Vamos junto criar novas Armênias, cheias de evolução, cheias de inovação, cheias de tecnologia. Que a gente pense no futuro, assim como a Armênia tem pensado, preservando a nossa ancestralidade, respeitando o nosso passado milenar, mas olhando para o futuro e se colocando à disposição a criar novos mundos. Vamos juntos, então, criar esse novo mundo, como armênios, como pessoas e como seres inovadores. Boas festas a todos vocês, batiks a todos. Aqui quem falou foi Davi Corrêa. Esperamos que o programa de hoje tenha ensinado um pouquinho mais sobre a Armênia e Artsakh para vocês. Simplesmente queremos desejar um Natal cheio de alegria. E ano que vem estaremos aqui com muito mais novidades para vocês. Se você gostou do programa, deixe seu like, ative a notificação para que ano que vem você não perca nenhum programa e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer sobre este país. Agora só posso dizer até o ano que vem. Em 2023, iremos encher sua casa com muito amor. Conectando cada vez mais a Armênia a você. Como lá o Natal chega depois do Ano Novo. Feliz Ano Novo e um Natal abençoado. Estes são os votos do Conexão Armênia.